informação. Eu quero convidar você a nos acompanhar a leitura em Neemias, capítulo 1, verso 1 ao 4. Depois Neemias, capítulo 2, verso 1 ao 5. E eu queria que você agora me desse muita atenção para o que vai ser dito. O que eu tenho para compartilhar com vocês é algo importante. Eu quero muito que vocês assimilem. E acredito que principalmente é o Senhor. Então preciso de total atenção de vocês. Eu vou ler aqui, eu quero que vocês concentrem a atenção aqui no quadro. Se você não enxerga de longe, acompanhe pela tua Bíblia, teu tablet, teu celular. Diz assim, o livro de Neemias, capítulo 1, verso 1. Neemias, filho. Não é Jeremias, não. É Neemias. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Esse é Jeremias. Vamos lá. Vou fazer a leitura. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e eu e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido as suas portas e queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora, capítulo 2. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Atarxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Eu queria que você segurasse a mão do seu irmão que está aí do seu lado, mas eu queria que você segurasse bem firme. Eu quero que você segure a mão dele. Agora eu quero que você feche os olhos. E você vai pedir para Deus falar com você agora. Senhor, que o Espírito Santo fale comigo nesse momento. E eu saia daqui, Senhor, transformado. Vamos pedir juntos. Pai, o Senhor disse que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Nós aqui como igreja estamos de mãos dadas, na expectativa de te ouvir, de entender e conseguir pôr em prática aquilo que o Senhor quer da nossa vida. Eu sei, Senhor, que o Senhor é um Deus poderoso e que o Senhor pode fazer tudo, Senhor, em todos. E nós estamos aqui unidos, acreditando, Senhor, que o que estamos aqui fazendo não é em vão. Estamos te buscando, estamos clamando, estamos pedindo. E acreditamos que o Senhor é poderoso para mudar toda a nossa história. E fazer com que, Senhor, viemos viver uma vida plena, mesmo diante de um mundo tão turbulento. Então nós te pedimos e acreditamos que o Senhor opere, que o Senhor responda e que o Senhor nos abençoe. Essa oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão ao seu lado aí, amém. Senhor te abençoe. Glória a Deus.
Você pode dar um glória a Deus aí comigo? Ô povo abençoado. Bom, irmão, vocês podem me dar total atenção? Eu preciso que vocês olhem aqui para frente, olhem para mim, se concentrem, porque eu tenho para dizer algo da parte de Deus. E acredito que muitos que estão aqui precisam receber essa palavra. Eu acredito que o Espírito Santo me revelou, porque Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe o que você precisa ouvir, o que você necessita. E eu tenho certeza que hoje você sai daqui com uma resposta de Deus. Você crê nisso? Amém. Marcelo é só um canal. Marcelo não é ninguém mirabolante, não é uma pessoa especial, é uma pessoa tão comum como você. Então, o que eu quero aqui é só ser um canal de Deus. E aí onde a gente precisa estar ali intercedendo, dizer, Deus, usa o Marcelo, usa ele para a glória do teu nome. Eu quero uma resposta, eu quero uma direção, eu quero ouvir a sua voz. E acredito que tanto eu como vocês podemos juntos aqui receber algo especial. Bom, irmãos, como os irmãos sabem, a gente tem ministrado aí sobre transformação, e a gente tem batido nessa tecla, e nós temos falado de várias áreas da nossa vida que precisa de transformação. Já falamos de vida financeira, falamos da nossa vida familiar, falamos da nossa autotransformação, falamos de sermos usados para transformar as pessoas, falamos da transformação do nosso caráter, da transformação dos nossos frutos, como foi ministrado na semana passada. E aí eu tenho certeza que o que Deus quer fazer hoje é nos ampliar esse entendimento, essa visão transformadora que todos nós precisamos experimentar. E a palavra que Deus me deu hoje foi para contar para vocês um pouquinho da história de Neemias, para que vocês entendam que o que eu estou falando não é uma coisa, não é uma utopia, não é uma invenção, não é algo impossível. É possível, sim. É possível viver uma vida abundante, é possível viver uma vida de total transformação em todas as áreas, é possível acontecer coisas que aos nossos olhos, de forma humana, seria impossível, mas nós temos um Deus impossível que faz coisas impossíveis. Então, eu quero muito que você entenda, à luz da palavra, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda. E para isso, eu peguei um exemplo na Bíblia de uma transformação assim maravilhosa, surpreendente, sobrenatural, na vida de um homem que tinha muitas adversidades, e essas adversidades elas não impediram de que ele vivesse o auge de uma transformação não só pessoal, mas de ser um canal da transformação de uma cidade inteira. Um único homem que talvez aos olhos de muitos talvez não teria nenhum valor significativo para mudar alguma coisa, mas ele acreditou e por meio dele Deus fez coisas tremendas. E aí eu quero mostrar para você o que Deus fez na vida desse homem, e quero mostrar para você que se ele fez na vida de Neemias, pode também fazer a nossa. E aí eu vou contar a história para que você entenda. Alguns aqui talvez já conheçam, mas eu sei que muitos aqui talvez nunca ouviram. Neemias era um judeu, e como judeu, ele tinha com certeza suas convicções religiosas, o sentimento patriota, era uma pessoa que era temente a Deus, só que ele estava distante. Podia tocar só um pouquinho mais baixo. Ele estava distante da sua terra, estava morando num outro país, e um belo dia seu irmão chega da sua nação, e quando ele encontra com seu irmão, ele quer saber notícias. Você quer saber, olha, me diga como é que estão lá nossos irmãos lá em Jerusalém, como é que está lá o nosso povo. E aí ele tem uma notícia assim, estarrecedora. Anani fala para ele assim, olha, total decadência. Total decadência. A cidade está destruída, o povo está vivendo uma situação de miséria, os muros foram derribados, as portas de Jerusalém queimadas a fogo. E aí de repente, quando Neemias ele tem essa notícia, ele é movido por um sentimento profundo de tristeza.
Como nós vemos ali, naquele momento, ele se entristeceu profundamente, ficou alguns dias vivendo aquele sentimento. De repente ele entra num propósito de orar, de jejuar, inconformado com aquela realidade. E a palavra de Deus diz que de repente ele está na presença do rei, porque ele era escravo, ele era copeiro, mas a realidade dele era viver como escravo. O povo dele tinha sido transportado, levado cativo do país dele para onde ele estava, que era Babilônia. E de repente o rei percebe que ele estava triste. Passaram-se 4 meses e aquela tristeza não abandonou Neemias. E o rei olhou para ele e perguntou para ele assim: rapaz, eu estou vendo algo diferente em você. O que está acontecendo? Nunca vi você assim. Você está entristecido, está acontecendo alguma coisa. E aí Neemias, naquele momento temendo, ele no seu coração começa a falar com Deus. E de repente ele tem coragem e fala assim: olha, como é que eu não posso estar nesse estado, rei? Eu tive notícia da minha cidade, tive notícia do meu povo. Está tudo destruído. Tudo destruído. Tudo. E aí naquele momento o rei, ele se sensibiliza com a situação de Neemias e pergunta: o que é que você quer? E aquele momento para Neemias assim, foi marcante, porque a Bíblia diz que ele temeu, refletiu, e talvez ele teve poucos segundos para dar uma resposta. E ele corajosamente diz assim: olha, eu quero uma coisa. Eu quero que você me envie à cidade dos meus pais para que eu possa reedificar essa cidade. É só o que eu quero. Me manda lá, me manda para lá, porque eu vou fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E aí de repente o rei disse: ok, vai. E essa história é interessante porque ele se desloca novamente agora para o seu país. E aquele homem que era o copeiro vira governador. Olha que coisa interessante. Ele sai de Babilônia como copeiro e chega em Jerusalém, se torna governador, e ele cria uma revolução, um processo de restauração. Os muros eles são restaurados, a lei de Deus é restabelecida, as injustiças elas são abolidas, e aí começa um processo de renovo. E aí a palavra diz que em 52 dias houve uma transformação sobrenatural de uma cidade que estava entregue às ruínas, uma cidade restaurada por um homem que teve iniciativa de escrever uma nova história para aquele povo. E agora, essa história de Neemias, ela tem que servir de estímulo, de exemplo. Porque eu pergunto para você: você acredita na Bíblia, sim ou não? Se você está aqui, porque você acredita na palavra de Deus. Então, se você acredita nessa história, essa história é verdadeira. Concorda comigo? Não é verdadeira? E o que ela tem a ver conosco? O que essa história tem a ver com a nossa vida? Tem a ver com esse processo que a gente tem ministrado aqui, que a gente tem falado aqui, toda semana, todo domingo, desde fevereiro, a gente vem falando: Deus quer fazer, você precisa se posicionar, Deus quer transformar, você não pode se conformar, vamos sair do conformismo, posicionamento, vamos agir. E eu quero mostrar para você que isso é verdade, que pode acontecer se realmente nós também tivermos as mesmas atitudes. E o que eu quero mostrar para você é o seguinte: Neemias, ele teve algumas objeções que poderiam ter impedido de ele viver com o seu povo uma transformação extraordinária. Eu vou citar essas objeções e você vai perceber que as objeções de Neemias não são muito diferentes das nossas objeções, que muitas vezes impedem de você posicionar-se diante do que você já tem aprendido aqui, diante das mensagens que você tem escutado, diante das pregações que você tem ouvido. E aí eu acredito que, como Neemias conseguiu remover as objeções, nós podemos remover as nossas. As objeções que nos travam e fazem com que você
simplesmente venha para a igreja todo domingo e a sua vida continua da mesma maneira. Nada acontece de diferente. E eu quero que você preste atenção no seguinte. Eu vou citar algumas das objeções que poderiam ter impedido de Neemias ir viver algo sobrenatural. A primeira, o trabalho. Neemias era um escravo do trabalho. Ele não tinha opção de dizer assim, eu me demito. Ele era obrigado a fazer aquilo. Então, eu acredito que talvez ele poderia, naquele momento que ele ouviu aquela história, dizer, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Afinal de contas, meu trabalho não deixa. Isso era uma objeção. Eu quero que você pense nisso, porque você ouve aqui domingo a domingo uma mensagem que te estimula a se posicionar, a mudar, a realizar, a fazer, a Deus te usar. E às vezes nós temos exatamente a mesma objeção. Você diz assim, Marcelo, eu gostaria tanto de me dedicar mais às coisas de Deus, mas o meu trabalho não deixa. Ele tinha uma outra objeção muito forte, que poderia ter impedido de ele passar por um processo de transformação. Segundo, quem ele era. Você sabe o que Neemias ele era? Neemias era advogado? Sim ou não? Não. Ele era médico? Sim ou não? Também não. Empresário? Sim ou não? E o que ele era? O quê? Não escutei ele aqui? Copeiro. Quando ele ouve aquela história, ele tinha como objeção o seguinte: como é que eu posso mudar a minha cidade se eu sou simplesmente o quê? Copeiro. Segunda objeção que nós muitas vezes colocamos para não sermos usados por Deus para transformar as pessoas que nos cercam. É quando você olha para você e você diz assim, eu não sou nada. Eu trabalho na casa dos outros. Eu não tenho ensino superior. Eu não sou o pastor da igreja. Ele também tinha isso como objeção. Ele poderia olhar para si e dizer assim, não, eu sou só um copeiro. Mas mesmo sendo copeiro, essa objeção foi superada. E ele tinha a terceira objeção. Sabe qual é? A distância. De Jerusalém a Babilônia eram 6 meses aproximadamente de viagem. Não, gente, para ir para o Rio, pega o avião aqui a 3 horas. Se for de carro, 3 dias. Para ele sair de Babilônia e ir para Jerusalém, 6 meses de viagem. Então ele tinha uma objeção muito grande. Sabe qual é? Distância. Como é que eu vou para lá? Como é que eu posso fazer alguma coisa por eles se eu estou tão distante? Objeção essa que também às vezes nos acompanha. Mas não muitas vezes na distância de quilômetros, mas sim na distância de relacionamento. Um domingo aqui eu falei o seguinte, irmãos, Deus quer te usar para a tua família. Deus quer te usar para os teus irmãos. Deus quer te usar para os teus pais. Deus quer te usar no trabalho. Vocês lembram quando eu falei isso aqui? Eu mostrei como é que nós tínhamos que agir para que isso acontecesse. Acredito que vocês lembram. A questão é que nós estamos tão distantes dessas pessoas. E a nossa distância é motivada por quê? Meu irmão é muito problemático, eu não gosto nem de estar perto dele. Já disse isso? Não tem diálogo com minha mãe. Já tentei, mas não consegui. Ou então porque alguém fez alguma coisa com você e você não gostou, então você mantém a distância. E aí por causa disso,
Nós temos muitas vezes a distância como objeção para que Deus mude alguma coisa. Só que eu quero que você reflita o seguinte, e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. O que moveu Neemias a entender que ele poderia mudar, que ele poderia fazer algo, foi porque ele se envolveu sentimentalmente com o estado que a sua família, a sua parentela, os seus irmãos estavam. A vida dele era uma vida muito normal até a notícia, até quando veio uma notícia da situação que se encontrava o seu povo. E naquele momento ele se envolve emocionalmente. E quando ele se envolve, aquele sentimento de tristeza em pensar naquela realidade, deu nele uma força sobrenatural. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você. O diabo tem feito de tudo para nos distrair, para que a gente não se envolva com o problema das pessoas que nos cercam. Tem pessoas aqui que os pais vivem um inferno. Tem pessoas aqui que os irmãos estão no alcoolismo. Tem pessoas aqui que os filhos estão perdidos. Talvez tenham pessoas aqui que têm a família dividida. Mas o diabo está nos distraindo com entretenimento. O diabo está nos distraindo com a internet, está nos distraindo com tanta coisa. E sabe o que acontece? A gente não se envolve mais. A gente não se sensibiliza mais. Cara, tua família está destruída e você está rindo como nada tivesse acontecendo. A gente está vendo aí em todos os lugares a situação cada vez pior. E o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo para mudar? Estamos tornando pessoas insensíveis. O sofrimento das pessoas não te tocam mais. Não é assim? Você vê a notícia, alguém fala assim, está sabendo? Olha, fulano, mataram ele ali lá no centro. Você está sabendo? O filho da compadre se enforcou. E o que a gente faz? Né? Estamos simplesmente. Nossos pais estão brigando, você diz assim, não vejo a hora de sair de casa, porque eu não aguento mais ver os meus pais brigarem. É como a solução eu quero distância. Eu quero distância. Não quero mais saber do que meu irmão está fazendo. Meu irmão não tem jeito. Agora, a vida de Neemias é muito interessante porque ele vivia no palácio. De uma forma ou de outra, como escravo, ele tinha um certo conforto. Mas no momento em que ele teve a notícia, ele não fechou os olhos para a realidade. Ele não fingiu que não estava acontecendo nada. Ele simplesmente se envolveu com aquilo. Ele simplesmente acordou e enxergou que a situação, alguém tinha que fazer alguma coisa. Eu pergunto para você, o que você está fazendo para a sua família que está dividida, para os seus pais que estão em crise, para o seu irmão que bebe? O que você está fazendo? Pensa. Sabe por que Neemias tomou atitude? Porque ele não fechou os olhos para a realidade. Ele não fechou os olhos para aquela situação. O primeiro passo que ele deu foi se envolver com aquilo. Eu pergunto para você, quanto você está envolvido com os problemas da sua família? O quanto você anda angustiado vendo o seu irmão enchendo a cara de cachaça? O
quanto você está aflito com as coisas que estão acontecendo dentro da sua casa, com o seu primo. Quanto isso pesa para você? Porque se não pesa nada, sabe o que vai acontecer? Você vai sair daqui e amanhã você nem lembra mais do que foi pregado. Mas hoje Deus está nos confrontando. E uma coisa que me chama a atenção é que, além de ele se envolver emocionalmente, ele também administrou isso de forma espiritual. Ele conseguiu espiritualizar aquilo. Porque assim que ele tem essa notícia, a Bíblia diz que ele põe-se a orar e a jejuar. Ele sabia que para aquilo mudar, não bastava somente atitude, mas precisava de um posicionamento espiritual. O quanto a gente se posiciona. Você já jejuou pela sua família? Você já jejuou para Deus te usar? Quanto você ora diariamente pela transformação do seu irmão? Eu vou dizer para você, ele ficou 4 meses ali, incomodando Deus, até aquela situação mudar. Primeiro, ele se envolveu com aquilo. Segundo, ele espiritualizou aquela situação. E vou dizer a terceira coisa que ele fez. Ele teve uma coisa que muita gente não tem. Ele teve coragem. Coragem. Sabe por quê? Porque quando o rei perguntou e disse assim, o que você quer? Ele poderia assim, manda alguém lá. Manda uma pessoa lá para poder ajudar. Envia alguém lá, ó rei. Mas naquele momento ele disse o seguinte, olha, eu quero ir. Irmãos, alguns estão esperando assim, eu queria muito que meu pastor fosse me visitar. Eu quero muito que meu líder converse com meu irmão. Eu quero muito que alguém na rua cruze com a minha família e fale de Jesus. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está tirando a responsabilidade das costas. Deus quer que a gente tenha coragem e entender o seguinte: não espere que alguém visite a sua família. Não espere que o pastor resolva o seu problema. Não espere que caia do céu alguma coisa e aconteça o sobrenatural. Diga para Deus, eu quero, Deus. Me usa. Me usa para minha família, me usa para os meus filhos, me usa para os meus irmãos, me usa para minha casa, me usa para minha cidade. A gente vê as pessoas sem Deus, elas estão reclamando de tudo. Mas o que elas estão fazendo para mudar? Nada. Reclamam do prefeito, reclamam da rua, do buraco na rua, reclamam da situação econômica, reclamam. Mas o que estão fazendo para mudar? Muita gente não está fazendo nada. E você, o que você está fazendo para mudar? Então quero dizer para você hoje, irmãos, o Espírito que habita em nós, se habita em você, é um Espírito de coragem, um Espírito de força, um Espírito de iniciativa, um Espírito de atitude. Mas Marcelo, eu não sei o que fazer para mudar as coisas lá em casa. Vai descobrir, vai estudar, vai pesquisar, vai pedir conselho, conversa com seu líder, pede orientação, entra em jejum, entra em propósito. Se aproxima, tira a objeção. Você não tem muita intimidade com seu irmão, vira o melhor amigo dele. Você reclama dos seus pais, mas você nunca pegou os seus pais para comer uma pizza. Chama eles para ir, para
Ai, vamos sair, eu vou pagar uma pizza para estar com vocês. Remova as objeções, as coisas que interferem, as justificativas que você dá para você não fazer o que tem que fazer. Quais são? Você não tem tempo por causa do seu trabalho? Você não está firme? Então se firma. Você não sabe como fazer? Estude. Você não tem espiritualidade porque é muita opressão? É muita opressão lá em casa, você não sabe. Então se revista de poder para que a opressão saia. Você pode fazer o que qualquer outra pessoa pode. Só depende de quem? De você. Você se posicionar. Só que quando Neemias disse me envia, ele sabia que tinha um preço para pagar. Era um sacrifício. 6 meses de viagem. Quero dizer uma coisa para você. Às vezes a gente coloca tanta barreira para Deus nos usar. A gente coloca tanta barreira para sermos levantados como instrumentos de Deus para mudar as pessoas. E é por isso que Deus não opera. Você está no seu trabalho e você não gosta daquele ambiente. Qual é a solução? Sabe qual é a solução? Que as pessoas, não vejo a hora de sair desse trabalho, porque eu não aguento esse clima. Quem tinha que mudar o clima é você. Mas é muito sacrifício, né? Ter que jejuar e orar para que as coisas mudem no seu trabalho. Você está na sua casa e você diz, não vejo a hora de casar e sair aqui de casa. Sabe o que é isso? É fugir. Isso, se preparar para enfrentar o diabo que está dentro da sua casa. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Jerusalém mudou, aquela situação crítica mudou, porque alguém disse, me envia. Eu quero ser instrumento. É hora da gente fazer a mesma coisa. É hora da gente se levantar e dizer para Deus, Deus, vou parar de historinha. Ai, meu trabalho me atrapalha. Ai, eu não tenho conhecimento. Ai, eu não tenho experiência. Ai, eu não tenho tempo. Ai, eu não tenho isso. Ai, eu não tenho aquilo. E a nossa casa continua se destruindo. O diabo rindo lá dos seus pais. O diabo destruindo a sua família. E a gente continua ali fingindo que nada está acontecendo. Dizendo justificativas como, o que eu posso fazer, né? Não quer Deus. O que eu posso fazer? Você pode fazer muita coisa. Mas só vai acontecer se você começar a deixar de covardia e dizer o seguinte, em nome de Jesus, eu não sei como, mas eu vou descobrir. Em nome de Jesus, eu vou jejuar e vou orar. Eu vou acabar com a distância. Vou ser a pessoa mais presente na minha família. Vou levar meus pais, vou sair com eles. Vou dar atenção. Vou enfrentar a pressão. Mas eu vou mudar essa cidade. Acabar com todas as brechas. Colocar os muros. Os muros apontam para a nossa intercessão, a nossa oração, que impede do diabo operar. E ser um canal de Deus para as coisas acontecerem. Eu pergunto, quanto essa palavra serve para você hoje? Vamos ficar de pé. Eu quero convidar você a orarmos fervorosamente. Falamos para Deus, Deus, eu quero ser o Neemias de hoje. Eu quero ser instrumento de hoje. Eu quero ser usado no dia de hoje. No nome de Jesus, eu quero que você reflita e pense assim,
O que eu posso fazer? Para e pensa. Quantos aqui, seus familiares não estão em Jesus? Levante a mão. Levante. O que você pode fazer para mudar essa situação? O que você pode fazer? Quais são as objeções que você coloca para que a sua consciência resista ao Espírito Santo e diga, não posso. Não posso porque não tenho tempo, não posso porque não estou preparado, não posso porque a briga é muito grande. Vamos remover essas objeções. Não é que você não pode, você não quer. Essa é a verdade. Porque se você quisesse, você poderia até não estar fazendo o que deveria, mas estaria fazendo alguma coisa. Agora é hora da gente decidir. Ou a gente avança e começa a fazer algo para mudar as pessoas que nos cercam, ou você vai ver o diabo continuar fazendo o que tem feito, ou talvez até pior. E que tal nós mudarmos isso? Que tal nós nos posicionarmos e dizermos para Deus, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. E tal hoje você dizer para Deus, eu quero exercer o sacerdócio na minha casa, você é um intercessor do meu lar. Ou buscar todas as oportunidades possíveis para que através do meu exemplo e testemunho, a minha família se chegue a Deus. Ou estudar tudo que eu tenho que estudar, pesquisar tudo que eu tenho que pesquisar, para que eu possa ajudar as pessoas que eu amo, que estão próximas de mim. Eu desafio você isso agora. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos curvar nossa cabeça. Eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você a ser sincero com você mesmo. Eu quero convidar você a falar para Deus quais são as objeções. Quais são as objeções que estão impedindo de você cumprir o seu papel de ser um agente de Deus para transformar essa geração?